Boa noite. Na noite de 31 de outubro, mais uma vez, uma tragédia se abateu sobre os Açores. Uma avalanche de terras soterrou dezenas de casas e matou 29 pessoas. Famílias inteiras, surpreendidas na quietude do sono, viveram um pesadelo inimaginável. Tudo aconteceu em poucos segundos. Foi em Ribeira Quente, no local onde os habitantes julgavam ser o mais seguro daquela pequena freguesia da ilha de São Miguel. E, no entanto, há pelo menos 3 anos que os sucessivos governos da região autónoma conheciam a perigosidade do local através de estudos elaborados pela Universidade dos Açores. E se as autoridades não atuaram ao nível da prevenção, a Proteção Civil manifestou-se inoperante. Os meios eram escassos, as comunicações falharam e o que imperou foi a falta de iniciativa. Habituados à desgraça, como se de uma fatalidade se tratasse, os homens e as mulheres de Ribeira Quente, ainda sob o efeito do choque, vão reconstruindo as suas vidas para sempre presos nas malhas do destino. A reportagem da jornalista Margarida Metelo. Estava cheio de dores. E eu lembro, o Albi não foste tu, um de vocês, quando descobri a cabeça da minha pequena tapar em lodo. Qual veio? Estava ao pé de mim assim. Qual veio? O pessoal estava a dizer, está calma, está tudo vivo. Eu sabia que estava tudo morto. Eu estava consciente de ir e vir. A gente olha para aí, o coração fica escuro. Já que tem escuro, fica mais escuro. Quando acabava o vento? Eu tinha medo, cheirava. Cheirava comigo. Estava a ver ali jardins, uma ermida, uma placa com os nomes das vítimas. Era isto. Fazia malha, mas fazia randas. As vizinhas juntavam-se e sentavam sempre a verão, sempre juntas. Em Ribeira Quente, o dia amanhece triste e cinzento. O vento sopra de sul, os barcos ficam em terra e João Furtado fica com eles. É pescador como tantos dos homens que aqui nasceram, cresceram, casaram e deram novos filhos a Ribeira Quente. Uma vida igual a muitas outras, não fosse aquela noite de 31 de outubro. João Furtado estava em Ponta Delgada e só na manhã seguinte voltou a casa. Só que casa já não tinha, nem mulher, nem os 4 filhos. A mais velha tinha 18 anos, o mais novo, 7. Quando cheguei aqui há pouco às Furnas, a comissária me disse que a nossa igreja está tudo destruída. No ponto que a carteira minha para mim estava toda morta. De toda uma vida, sobra agora quase nada. Alguns pequenos objetos recuperados dos escombros, com os restos do enxoval da filha mais velha, aqui a casar. Cabe tudo nesta arca, entre as 4 paredes da casa emprestada. Uma tristeza, uma tristeza. Se eu chego a casa, vejo as 4 paredes, e as 4 paredes não são minhas. À outra casa, perdida algures entre os escombros, João Furtado nunca mais voltou. Quando aqui passa, desvia o olhar à espera que o tempo apague a dor. Sofre em silêncio a tragédia que nenhum dos 900 habitantes de Ribeira Quente imaginava possível. Alguma vez alguém lhe tinha dito que aquela era uma zona de perigo, perigosa? Não, nunca foi. Era o lugar mais seguro que estava ali. Era aquele ali. Em Ribeira Quente, todos garantem, esta era a zona mais segura de toda a freguesia. O mar já tinha entrado terra dentro, a ribeira já tinha desfeito casas, mas ninguém podia adivinhar que a terra havia de engolir a terra, destruindo por completo mais de 20 casas e matando 29 pessoas. E, no entanto, as autoridades sabiam que esta era uma zona de risco. Em 1994, a Universidade dos Açores, ao abrigo de um protocolo com a Proteção Civil e o Governo Regional, elaborou um estudo sobre toda a área que envolve o vulcão das Furnas, incluindo Ribeira Quente. As conclusões não deixavam dúvidas. Estas arribas são instáveis, sujeitas a escorregamentos. O estudo foi dirigido por João Luís Gaspar.
Para o caso específico da zona da Ribeira Quente, nós fizemos alguns trabalhos relacionados com a análise do risco vulcânico para todo o vulcão das Furnas. E, portanto, a zona da Ribeira Quente já estava definida, mesmo em relatórios técnico-científicos, como sendo uma zona propícia à ocorrência de escorregamentos, mas não só. Como sabe, é uma zona que tem sido afetada ao longo da sua história por outros fenómenos, por exemplo, sísmicos e vulcânicos. Há pelo menos 3 anos que a situação era conhecida dos sucessivos governos da região autónoma dos Açores. José Contente, secretário regional da Habitação e Equipamentos, é também o responsável pela proteção civil. Há um ano, quando tomou posse, teve conhecimento da situação. Nós não podemos ver este problema de um modo isolado em termos de Ribeira Quente. Nós temos, no caso da Ilha de São Miguel, outras situações que merecem a nossa atenção, porque elas podem estar associadas. Pode haver mau tempo, e haver avalanches, e pode haver sismos, tudo ao mesmo tempo. E pode haver uma erupção vulcânica também. Seguindo as pisadas dos executivos anteriores, o governo socialista não optou por realojar as populações que viviam nas zonas de maior risco. Carlos Ávila é há 4 anos presidente da Câmara de Povoação, o concelho a que pertence Ribeira Quente. Também leu os relatórios da Universidade dos Açores, também sabia que aquela era uma zona de risco, também achou que não era preciso realojar a população. Nós já tínhamos informação, a partir de um conjunto de técnicos do projeto Vulcão Furnas, que aquela zona era uma zona muito instável. Que ia acontecer isto, ninguém sabia, mas que era uma zona muito instável, sabíamos disso. Até porque havia... Porquê é que as pessoas não foram desalojadas sabendo-se que aquela era uma zona muito instável? Não tinham que ser. Não tinham que ser. Aquela rua é a rua mais antiga daquela freguesia. A rua da igreja... Mas morreram 29 pessoas. Tudo bem. E noutro sítio qualquer também poderá vir a acontecer. Portanto, é uma zona instável, mas é uma zona que tem funcionado ao longo dos séculos. O autarca socialista tem mesmo toda uma teoria histórico-filosófica sobre o perigo. O belo é sempre perigoso. Nós somos belos. Os sítios que nós habitamos são extremamente belos, mas também são extremamente perigosos. Mas isso é uma fatalidade. E nós convivemos, se é fatalidade ou não, pouco me importa. Nós convivemos e sabemos conviver com este belo e com este perigoso. Azar de Carlos Ávila que neste local tão belo tivesse ocorrido uma tragédia a ensombrar o seu currículo. E logo em vésperas de eleições autárquicas, quando já contava com uma reeleição. 29 mortes depois, as autoridades decidiram tomar a medida que já se impunha, proibir a construção neste local. Noutras zonas de igual risco de Ribeira Quente, como a chamada Zona do Fogo, tudo vai ficar na mesma. A Zona do Fogo junto ao mar parece que sim, parece que é uma zona segura. A Zona do Fogo junto à vertente não é. E há lá casas. E há lá casas. E as pessoas não vão ser desalojadas. Deixa-me dizer, não vão ser desalojadas porque nós assumimos a nossa história, nós assumimos o nosso risco e assumimos também a nossa capacidade de resistência. Os açorianos só podem contar mesmo com a sua capacidade de resistência, porque o governo não toma medidas preventivas. Os escorregamentos como o de 31 de outubro são um fenómeno comum nos Açores, onde até têm um nome popular, quebradas. A de Ribeira Quente foi pequena, mas basta percorrer alguns quilómetros para observar um escorregamento de grande magnitude. Aqui é o fojo, termo que significa garganta. Por trás desta garganta fica uma cratera que agora terá uma área de 6, 7, talvez 8 hectares e vai aumentando com sucessivos desmoronamentos. De cada vez que isso acontece, o fojo projeta lamas, árvores, pedras que podem pesar toneladas. No início dos anos 40, um escorregamento de grande magnitude formou todo este vale. As casas que aqui existiam ficaram soterradas, os seus escombros estão hoje muitos metros abaixo da superfície. Dezenas de pessoas morreram. No ano passado, novo escorregamento. Desta vez, no vale já não havia casas, apenas quintais que agora estão cobertos por 4 ou 5 metros de lama. Mesmo por baixo do vale, há um campo de jogos e uma fila de casas. O campo está protegido por uma barreira de pedras, as casas não. Os 27 moradores alertaram a Junta de Freguesia para o perigo. A Junta mandou um ofício à Câmara que até agora não enviou qualquer técnico ao local.
é que, se os escorregamentos não podem ser evitados, o risco pode ser minimizado com medidas preventivas. Em Ribeira Quente, elas não existiram. Talvez tenha falhado neste campo, foram as medidas preventivas. Há soluções, para algumas zonas, soluções que eu penso que não são extremamente dispendiosas, mas que requerem intervenção já ao nível quer da geotecnia, quer da engenharia civil. Mas as soluções existem. Existem noutros países. Nos Açores está tudo por fazer. Até o reordenamento do território, que todos reconhecem ser urgente, já que políticas erradas de ocupação dos solos podem antecipar a ocorrência de fenómenos como as quebradas. Em São Miguel, grandes extensões de pastagem alternam com grandes extensões de mata, onde quase só existe um tipo de árvore, a criptoméria. A espécie foi importada do Japão e deu-se bem com os Açores. Tão bem que acabou por se transformar numa monocultura com grandes desvantagens ambientais. Substituiu a vegetação original das ilhas, composta por espécies de pequeno porte, de raízes profundas e propícias ao ensopamento dos solos, enquanto a criptoméria pode atingir os 20-30 metros de altura, tem raízes extensas e pouco profundas. Plantada em vastas áreas de forte declive, pode ter efeitos desastrosos. Numa mata, portanto, mesmo que seja razoavelmente cerrada, o vento entra razoavelmente dentro da mata e não é só a borda da mata que é atingida pelo vento. A mata é atingida em profundidade e, portanto, todo aquele conjunto de árvores, com a sua oscilação provocada pela energia cinética do vento, está a transmitir essa energia com efeito de alavanca através das raízes na desagregação do solo. Pode desagregar o solo, eventualmente até pode desagregar zonas fundamentais de rocha semi-consolidada e pode vir a provocar fenómenos erosivos mais intensos ou, inclusive, as chamadas quebradas que poderiam acontecer alguns séculos mais tarde e ser antecipados por essa via. Veríssimo Borges é biólogo e dirige o núcleo açoriano da Quercos. Há muito que reclamam um reordenamento do território que passe pela reflorestação das ilhas, pelo fim da monocultura da criptoméria e pela redução da área de pastagem. A partir de certa altitude, a pastagem necessita de grandes quantidades de adubo que empobrecem os solos. Acresce que em zonas de declive funciona como um escorrega, não absorve as águas e o resultado pode ser este. 30 metros de estrada foram por água abaixo na noite de temporal de 31 de outubro. Agora, o governo diz que vai atuar. Vão dar subsídios às pessoas para reflorestarem de outra maneira a ilha? Nós podemos avançar por essa linha e podemos avançar, como é óbvio, para a expropriação de terrenos para os serviços oficiais florestarem, se for o caso disso. Mas já passou um ano desde que o governo socialista tomou posse e nem subsídios, nem expropriações, nem sequer uma nova lei de proteção da natureza. De acordo com a lei atual, é necessária uma autorização para abater uma mata. Sem ela, o proprietário arrisca-se a uma multa de 50 a 200 contos. Compensa, já que cortar uma mata pode custar 500 contos, mas há mais. A autorização é válida por 2 anos e a limpeza só tem que ser feita no final. Como chove com frequência, é a água que limpa as matas. O resultado está à vista na estrada de Ribeira Quente. Sempre que há temporal, a chuva arrasta troncos e restos de árvores em costa abaixo. Com eles vêm lamas e pedras que provocam as quebradas. Acumulam-se na estrada, cortando o único acesso à freguesia. Estrangulam a ribeira, que rapidamente transborda do seu leito. Toda a costa de Ribeira Quente é hoje um cemitério de troncos trazidos da ribeira e pela ribeira na noite de 31 de outubro. Muitos foram arrastados para o mar, que cedo ou tarde os devolve à terra. Os serviços regionais do ambiente só atuam a posteriori. E se a prevenção não existe, a proteção civil é no mínimo ineficaz. Na madrugada de 31 de outubro, a chuva saturou os solos de água, provocando 2 escorregamentos com um intervalo de 10 minutos. O primeiro soterrou a canada da Igreja Velha, o segundo, ainda mais violento, destruiu quase por completo a canada dos Tibúrcios. A maioria dos moradores estava a dormir, mas Dinarte tinha acordado e acenderam uma vela já que a luz acabara. Diz que tudo aconteceu entre as 4h30 e as 5 da manhã. Foi num ápice. Dinarte perdeu uma filha e a mãe. Não sinal, nada, não. Por isso que eu vi, já estava morto, já estava me tirar, mas também minha mãe, chamei, porque A filha mais velha de Dinarte dormia neste quartinho no sótão. A mãe, no quarto de baixo.
Dinarte só teve tempo de salvar a mulher, a filha mais nova e um sobrinho que ali passava a noite. Momentos de angústia intermináveis. Na casa ao lado, José Cardoso vivia outro drama. Estava deitado com a mulher e a filha mais velha. A mais nova, uma bebé de 3 semanas, dormia no berço. Ela e a mãe tiveram morte imediata. José Cardoso nunca vai esquecer a agonia da filha mais velha. Estava tudo na cama, aqui neste quarto. Decidi, foi a pequena mais velha há muito tempo, a chamar para mim para tirar, mas não podia fazer nada. Nem que as mãos podiam mexer, nem com os pés. Estava tudo em tal. Chamou por socorro, mas ninguém o ouviu. António Furtado foi o primeiro homem da freguesia a chegar à Canada depois da tragédia, alertado por um vizinho. Bem procurou sobreviventes, mas era uma noite de breu e António tinha apenas um Petromax. Nada viu, nada ouviu, nem os gritos aflitos de José Cardoso. O que se calhar foi com a força dos nervos que tinha, que não cheguei a ouvir de maneira nenhuma. E eu tive muita pena que eu podia ter salvado. A bebé, menos a bebé estava no colo dele. Disse-me depois que essa coisa que eu tinha visto a voz dele, que talvez se fosse a bebé dele. António também não ouviu a Raquel. Morava do outro lado da rua. Ficou entalada entre o pai e a mãe e foi talvez isso que a salvou. A irmã mais nova morreu. O pai está ainda internado no hospital com um esmagamento na bacia. A mãe morreu, mas Raquel ainda a ouviu durante algum tempo a gemer. Minha mãe ainda estava viva. Fui tirar o palhinho. Eu já estava viva. Mas fui tirar. Maria do Carmo vivia na rua ao lado, a Canada dos Tibúrcios. Alertada pelo estrondo anterior, ainda teve tempo de se salvar. O marido é que não. Minha mãe dizia assim na filha mãe, quando estamos chegando ao 2000, não é? Que ia haver um terremoto, e na minha ideia era um terremoto. Parecia um terremoto, o fim do mundo. Os homens da freguesia, capazes de ajudar, tiveram que esperar pela luz do dia para poderem socorrer os soterrados. Em Ribeira Quente não havia bombeiros nem um médico de serviço, apenas um enfermeiro. E de fora nunca mais chegava o auxílio. É que ninguém sabia o que aqui se passava. Os telefones estavam cortados e em Ribeira Quente havia só 4 rádios. 2 estavam na mão do presidente da Junta. O senhor tinha 2 rádios à sua disposição. Tinha este, que estava descarregado. E tem o da Junta de Freguesia. Mas é que o da Junta de Freguesia, naquele dia, ele fica cheio de água. Porque aquilo tem tipo bateria, fica sentado no chão, e a água, como os esgotos entupirem, ele fica de modo tudo entupido. Se os meios já eram poucos, o cuidado não foi nenhum. Carlos Muniz diz que avisou um cunhado que tinha outro rádio, mas não cuidou de confirmar se ele pedira socorro. E não lhe ocorreu chamar Avelino Tencourt. Este velho cabo do mar, agora na reforma, tem uma paixão, o radioamadorismo. Naquela noite dormia descansado e só hora e meia depois da tragédia é que alguém se lembrou do seu rádio. Foi ele o primeiro a dar o alerta para o exterior. O Sr. Presidente da Câmara, senador da LTA que chama, passa à escuta. Atenção Betancourt, atenção Ribeira Quente, atenção Betancourt. Carlos Ávila, responsável pela Proteção Civil Municipal, ainda pediu a Avelino que fosse confirmar a tragédia com os seus próprios olhos. Os minutos continuavam a passar, sem que a população de Ribeira Quente pudesse contar com a ajuda da Proteção Civil. O que lhes valeu foram os operários da empresa encarregue da reconstrução do porto. Trouxeram pás e picaretas, meteram mãos à obra e só assim foi possível encontrar os sobreviventes. José Cardoso salvou-se por pouco. Me descobrirem assim já a cabeça, que havia era de boa. Mas ainda tive muito tempo aí para tirar os pés. Isso não chega pessoal na altura assim como os socorros. E não andava mais tempo ali, porque já estava negro, roxo. E enquanto em Ribeira Quente uns poucos de homens desesperados contavam os minutos para salvar vidas, fora da freguesia, os responsáveis da Proteção Civil atarefavam-se a pedir confirmação atrás de confirmação. Carlos Ávila acordou o presidente da Proteção Civil em Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, às 6h30 da manhã. Vasco Capaz arranjou-se, foi para a sede e esperou confirmação. Capaz joga pelo seguro e a informação inicial referia muitos mortos. Mal demais para ser verdade. Ainda uma informação que pronto, não era muito... Ele tecia, digamos, um quadro enfim, bastante mau. Eu dirigi-me de imediato ao serviço e então, depois, através do rádio, através lá da estação de rádio do serviço, então, por volta das 7h15, falei pessoalmente com ele e confirmei exatamente isso.
Apesar de saber que o acesso por terra à Ribeira Quente estava cortado, Vasco Capaz levou 45 minutos a descobrir que era preciso pedir um helicóptero à Força Aérea com uma base ali mesmo em Angra. Em 15 minutos o helicóptero estava pronto a descolar. Tinham decorrido mais de 3 horas sobre a tragédia, mas o responsável da Proteção Civil só chegou à base 1h30 depois. Diz que há alguns minutos passou-os a reunir material, o resto a tratar de pequenas coisas pessoais. Embarcámos esse material na viatura, fomos recolher algumas coisas pessoais muito rapidamente. O inspetor adjunto mora na Praia da Vitória e foi a casa, nós no trajeto passámos por lá e, portanto, são 25 km, a viatura não voa, tem rodas, portanto não consegue voar. Talvez se voasse tínhamos chegado mais cedo. Às 10h10 o helicóptero descolou de Angra, fez escala em Ponta Delgada para recolher bombeiros e uma equipa médica. Segundo um relatório da Força Aérea, aterrou em Ribeira Quente às 11h30, cerca de 7 horas depois da tragédia. Vasco Capaz está satisfeito. Digamos, admitindo que a situação ocorreu às 4h30 e fazendo as contas para o meio-dia, 11h50, quando chegou, é claro que isto visto desta maneira, naturalmente que as pessoas ficam, digamos, admiradas e fala-se 8 horas para... Quer dizer, mas o problema não pode ser visto dessa maneira. A partir do momento em que a situação... O problema é visto dessa maneira. Vamos lá ver, é visto, digamos, perante, digamos, enfim, a opinião pública e as pessoas. Agora, a partir do momento, digamos, a capacidade de resposta terá que ser medida a partir do momento em que a situação foi efetivamente conhecida pelo Serviço. Vasco Capaz escuda-se na falta de informação inicial. Contente, está satisfeito. Fez-se o possível e se algo correu mal, a culpa é dos governos anteriores. Quando nós chegámos ao 7º Governo Regional, deparámos com a desativação dos serviços municipais de proteção civil. Paulatinamente temos vindo a considerar esta matéria como prioritária, já elaborámos o manual de proteção civil para as câmaras municipais e há que aprofundar e acelerar a instauração desses serviços municipais em todo o território da região autónoma dos Açores. A Proteção Civil, tanto local como regional, fez o possível. Fez todo o possível. Se houve demora, diz Ávila, foi porque a estrada estava cortada e não havia heliporto. Tem que se fazer uma estrada alternativa à freguesia da Ribeira Quente. Tem que ser feito definitivamente um heliporto. O espaço onde o helicóptero aterrou terminou de ser feito um quarto de hora antes do helicóptero aterrar. Teve que ser feito um heliporto improvisado pela maquinaria que ali estava para que o helicóptero pudesse ali aterrar. Os operários que trataram do heliporto garantem que o trabalho foi muito rápido. Não, a gente só pitar de roda, metemos o sinal no meio, metemos 10 metros a fazer largura, com o helicóptero a aterrar. Quer dizer que só já estava tudo feito? O terreno estava lá, o terreno está lá, os carros aparcados no verão. Em 1993, a Proteção Civil dos Açores fez um exercício em Ribeira Quente, simulando uma operação de socorro depois de uma catástrofe. A estrada estava cortada, o único acesso era pelo ar e na freguesia não havia médicos nem bombeiros. Balanço do exercício, muitos mortos porque o socorro tardou a chegar. A realidade confirmou a ficção 4 anos depois. A tragédia pode voltar a acontecer. No que diz respeito à área da Ribeira Quente, propriamente dita, considero-a ser, de um modo geral, uma zona pouco segura e sujeita a muitos perigos, portanto, uma zona de risco extremamente elevado. Em caso de tragédia, Capaz não sabe de quanto tempo precisará para evacuar a freguesia. Em relação aos meios existentes e partindo do princípio que existem 2 helicópteros, cada um leva 10, 12 pessoas, pronto, evacuar 1000 pessoas, há de demorar agora a fazer as contas. O padre Silvino está nesta freguesia há quase 40 anos. Depois da tragédia, foi a primeira voz a levantar-se contra o espectro de uma nova vaga de imigração. Missa após missa, fala de um futuro em comum em que é possível ser feliz. Não interessa tanto ter um terreno geográfico muito bonito e muito galvanizador, mas mais vivermos a órbita e a sociedade que nós constituímos uns com os outros
para que reine aquilo que nos une e aquilo que nos leva à frente. A felicidade, o amor, a justiça. O padre Silvino sabe que a sua freguesia de pescadores, habituada às tragédias no mar, está dividida. A reconstrução avança a pouco e pouco, limpam-se escombros, erguem-se casas, discutem-se indenizações. Mas em dias de temporal voltam as dúvidas e as angústias. O passado e o futuro confundem-se nas conversas. Isso eu não sei, não quero dizer que isso vai acontecer sempre. Pronto, vamos ver isso com mais tempo, com mais calma. Mas já se veja alguma coisa. Já se vê se agora se dá para desistir ou dá para continuar a viver lá. Mas isso da maneira que vai e a gente nunca mais temos sossego aqui, a gente está sempre a pensar nas tragédias. Qualquer chuvinha, como acabei de dizer agora, a gente fica logo assustado. Eu penso que isso não tem condições para viver aqui. As pessoas reconhecem que estão numa zona de risco. Essa zona de risco tem que ser minimizada com as novas tecnologias. Tudo é possível com as novas tecnologias. Claro que poderão dizer um arrojo para uma povoação tão pequena. Mas eu digo, não há nada pequeno quando está em causa a felicidade de um povo. Depois de 3 semanas no hospital, a Raquel já vai à escola. Quando o pai tiver alta, hão de ir morar para uma casa nova que o governo prometeu dar. No sítio da antiga casa, na canada da Igreja Velha, talvez se faça um jardim, mas a Raquel diz que não quer lá voltar. Na escola está tudo quase na mesma. Não fossem as carteiras vazias de 2 meninos que morreram naquela noite de 31 de outubro. Se tu és meu amigo, dá beijinho. Se tu és meu amigo, prova lá que eu és. Se tu és meu amigo, dá beijinho. Bate as palmas. Se tu és meu amigo, faz festinha. Se tu és meu amigo, faz festinha. Se tu és meu amigo, prova lá que eu és. Se tu és meu amigo, faz festinha. Dá beijinho. Bate as palmas. Se tu és meu amigo, diz olé. Para que a história não se repita, é preciso tomar medidas preventivas e apurar responsabilidades. Até agora, o Governo dos Açores fechou os olhos aos vários problemas. Só a Provedoria de Justiça ordenou o inquérito e garante que o assunto não vai ficar esquecido. O enviado especial volta em janeiro do próximo ano. Em nome de toda a equipa, um Feliz Natal e um bom Ano Novo.